Graça e paz nesta manhã, linda e maravilhosa, abençoada por Deus. Ele já abençoou as nossas manhãs, Ele já abençoou os nossos dias, Ele já abençoou todos os nossos anos. Por quê? Ele é Espírito, Ele é verdade. Já mora em cada coração. Quando nós viemos aqui a este mundo, né? A nossa mãe que nos trouxe aqui segundo a carne, mas o Espírito Santo, o Espírito de Deus, já estava dentro de cada um de nós. Isso é, aquele que é escolhido, aquele que é predestinado, aquele que nesta manhã sente e já sentiu lá atrás que a graça basta. Por isso ele falou, Paulo, a minha graça te basta. A graça bastando, abençoa, você não se envolve com esses mundos que estão. Por quê? Vão nos levar para ventos de doutrina que são palavras estranhas, que não nos deixam diante de Deus. Se você ouvir Deus falar com você, que te ama, que te ama, que te ama e que te ama, Ele nunca vai te abandonar, porque te colocou aqui já, assentado nesse reino de Deus, onde Ele fala para você, que jamais te deixar, jamais vai te largar, jamais te deixo, jamais te abandono, porque a minha palavra é viva e eficaz, e ela penetra no teu coração, aí ela separa juntas e medulas, e é apta aos corações, porque eu sei que é um espírito já nesse corpo biológico. Jesus falou, João 6,103, a carne para nada aproveita, ela tem um tempo de vida aqui, porque ela perece. Agora o Espírito Santo aqui, ele é constante em nós, ele é perpetuamente em nós, por quê? Ele já é de Deus. Tu já entendeu o mistério, está dentro de você, com a palavra do Evangelho, que é o poder. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 8 e 9, Evangelho é o poder. Não é a Escritura se cumpriu. Lucas 24, 44, se cumprindo a Escritura ali, Deus vem e revela a Paulo o mistério, hoje no teu coração. Esse grande amor que você tem e o grande perdão. Amém, Senhor. Muito obrigado, meu Pai, por esse dia. Nunca mais eu ouvi você dizer que amava Jesus Cristo, que Ele sempre foi tudo para você. Se foi uma palavra que te machucou, Jesus Cristo é amor. Ele já chegou. Hoje Ele está dentro do teu coração. Ele é o amor, Ele é o perdão. Ele é a paz que você sempre esperou. Nesta manhã você o encontrou aqui dentro. Sem ir a uma igreja que o homem fez com as mãos. Lá não está o Espírito Santo, que ela está vazia. Agora, dentro de você está o Espírito Santo. Então, quando você vai lá, você leva Deus com você. E quando você volta com Ele com você. Mas só que lá vão te enganar, vão te apresentar outros deuses. Aí é você que decide. Mas o Espírito Santo te revela nesta manhã que Ele mora dentro de você. Por ser uma igreja gloriosa, formosa, sem ruga, sem mancha, não tem defeito no Espírito, como fala transição da lei para a graça. Efésios capítulo 4, Efésios capítulo 5, versículos 6 e 27. Oh, meu Deus, obrigado essa manhã. Faça desta manhã, meu Pai, a melhor de nossas vidas. Amém, glória a Deus. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Então, Deus procura aqueles que o adorem em espírito e verdade. João 4,3 está antes da cruz. Então, nos entendeu, antes da cruz e depois da cruz. Por isso que Deus deu a Paulo o mistério. Por quê? Depois da cruz, Paulo entendeu o mistério que estava oculto e hoje aqui no século de nosso coração. Mas se você não tiver nas 14 cartas de Paulo entendendo esse mistério, você vai entrar em outra porta. Lá tem ovelhas que o pastor lá marcou, né? E ela tem que estar lá, segunda a domingo. Então ali envolve muitas coisas, né? Que são doutrinas de várias estranhas ao membro que vai lá. Só que ele é livre para falar com Deus. Mas para ser livre, tem que conhecer o Evangelho, tem que entender o Evangelho, tem que receber de Deus revelação. Quando você já tem em você esse amor, esse perdão. Então aqui 64, 1 de Isaías, olha só o que vai dizer Isaías, né? Um profeta inspirado por Deus. Não é o profeta Antônio José da esquina, não. É Isaías. Esse sim tem a revelação de Deus
para o nosso coração hoje, profetizando para nós entendermos o Cristo em nós hoje. Porque ele passou pela cruz e veio como Espírito Santo, nos revelando a graça. Romanos, capítulo 5, versículo 5. Aqui está 64:1 de Isaías. Se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença. 2. Como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários. Então, todos nós aqui temos um adversário. Primeiramente, nosso corpo de carne, que é contra nós. Contra nós quem? O Espírito de Deus está dentro de nós. Por isso, ele quer fazer muitas coisas e se envolve na injustiça, na iniquidade, no fazer o mal ao próximo. Não, aqui fazemos o bem, similar a quem? Porque somos de Cristo, somos um Espírito aqui já predestinado por ele. De sorte que as nações tremessem à tua presença. 3. Quando fizeste coisas terríveis que não esperávamos, desceste e os montes tremeram à sua presença, né? 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, Não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti. Então, só um Deus, uma só fé, um só batismo. Efésios, capítulo 4, versículo 5. Quando você lê Efésios, é transição da lei para a graça. A graça está vindo, né? A lei de Moisés saindo. Mas você pode falar assim, poxa, irmão, lá em Atos, né, tem aquelas contendas lá. Só que ali o templo está de pé. Toda a Bíblia é uma história. O templo de Jerusalém, né, o templo de Formosa, aquele templo que Pedro e João foi lá e disse, eu não tenho ouro e não tenho prata. O que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Aquele templo ele caiu. 24:1 de Mateus era o templo de Jerusalém, que ali haveria aquela grande tribulação, como houve, que trabalha para aquele que nele espera. Então Deus trabalhou para mim. Eu que esperava tudo dele, ele me deu. Me deu saúde, me deu paz, me deu alegria, me deu o que? A promessa que ele prometera lá, hoje é aqui. Porque aqui mana leite e mel, aqui na minha casa é um pedacinho do céu. Aqui eu vivo e reino para sempre. Aonde? No reino de Deus. Dentro de mim tem a presença dele, para que eu não procure a igreja do homem. A igreja do homem está lá fora, fazendo comércio com a palavra de Deus. Mas ele falou, eu não ensinei isso, eu ensinei que vocês fizessem orações nos seus quartos, nos teus corações, e aprendesse de mim, porque eu sou manso e sou humilde de coração. Então você, por não obedecer a palavra da graça, você entra em outra estrada, que ali tem um homem que comanda, aí você geme na presença dele, porque você não pode fugir dali. Por quê? Você está cercado, você é Ismael, você não entendeu a graça, você não é livre, porque você é escravo de um pastor, que trabalha para aquele que nele espera. 5. Sai de um encontro daquele que com alegria pratica a justiça. A justiça de Deus, 5:1 de Romanos, justificado pela fé, temos paz para com Deus. Nós, em graça, no Evangelho, temos paz, porque não estamos na Escritura. A Escritura se cumpriu, Lucas 24:44. Ali o próprio Jesus leu a Escritura, para que depois, 16:7 de João, ele dissesse, é melhor que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. E se eu for, vou lhe enviarei. Como ele foi, ele enviou. E estão esperando até hoje o Consolador. E já chegou no nosso coração. Que com alegria pratica a justiça. Daquele que se lembra de ti, nos teus caminhos. Eis que te iraste, né? Então, a ira, né, de Deus, ela não pode prevalecer sobre a tua graça. A graça dele no teu coração. A ira, né, é da lei de Moisés. Pessoas iradas, nervosas, traindo e entregando aquele que colocou embaixo do tapete aquilo que fez de errado lá atrás. Então, a verdade ela começa a aparecer. Eis que tiraste, porque pecamos por muito tempo. Temos pecado e havemos de ser salvos. Então, havemos de ser salvos. A salvação aqui não tinha acontecido ainda. Quando ele vai à cruz, morre, ressuscita, eu sou a ressurreição e a vida. Te deu vida e abundância dos 8 Efésios. Então, pela graça, você está salvo. Só que aqui eles não tinham essa palavra para ler. Hoje você tem. Como você não lê, o pastor lá te engana. Por isso a Bíblia traz falsos pastores, falsos profetas, falsos apóstolos e falsos irmãos. Por quê? São lobos vorazes, são pessoas que enganam. Bonito por fora, mas por dentro podre. Por quê?
prega a iniquidade, prega a inverdade, prega o pecado, prega tudo que vai acontecer na tua vida, o juízo. Não, já foi na cruz. 1 João capítulo 3, versículo 4, 5, 6. Ali se manifestou quem? O Filho do Homem. 1 João 3, 8. Para destruir o quê? Toda a obra dessa carne aqui. Para não fazer obra hoje, porque está morta. Hebreus 6, 1. Tempo. Temos pecado e havemos de ser salvos. Quando ele passasse pela cruz, a salvação veio. Mas todos nós somos como imundo, né? No corpo de carne, a imundícia permanece, porque esse corpo perece. E todas as nossas justiças, né? Como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como uma folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. 7. Já ninguém há quem invoque o teu nome, se desperte e te detenha, porque esconde de nós o rosto, e nós consomos por causa das nossas iniquidades. Então a iniquidade lá que havia antes da cruz, Malaquias capítulo 1, versículo 1, havia uma sentença para o povo de Israel. Na cruz eles foram sentenciados, mas os justos levantaram e hoje estão aqui, justificados pela fé, para reinar em vida e viver feita vitória. 8. Mas agora, o Senhor, debaixo da graça, né, que estamos aqui, tu és nosso Pai, então ele é nosso Pai. Ele é o Pai de misericórdia, ele é o Pai de amor, de perdão, nosso coração. Por isso ele é o nosso pastor. Salmos 3:1. Se você não tiver esse pastor aqui, que é o Cristo, você fica comendo na mão do pastor lá fora, que vai te dar comida de validade vencida. Não, aqui não. Aqui a graça, ela está validada perpetuamente no teu coração. Nosso Pai, nós somos o barro, tá vendo? Nós somos o barro, o corpo de carne é o barro, e tu o nosso oleiro, e todos nós, obra de suas mãos. É maravilhoso entender a graça? Quando você entra aqui, você sabe que Deus trabalhou para você, então você entrou no descanso de Deus. 4:1 de Romanos, Abraão justificado por fé. Que poderemos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? 2. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém não diante de Deus, porque é diante dos homens. Por isso as pessoas estão aí se gloriando diante de um pastor, diante de alguém que tem um poder político ou religioso. Então se gloria lá, mas aqui não. Aqui é a palavra que te corta e te coloca aqui, já diante do Pai. Porque Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém não diante de Deus. 3. Porque diz a Escritura, se cumpriu, Lucas 24:44, ele lá leu a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Então a justiça em mim foi imputada. Para quê? Para que eu viva aqui hoje descansando em Deus. Marta e Maria, Lucas 10:38, Marta descansava não, ela trabalhava de segunda a domingo dentro da igreja, fazendo tudo que o pastor manda, enquanto que Maria estava ali, assentada aos pés do Pai. Então ele falou para Marta o quê? Marta, 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 Maria está com a melhor parte. Então você que trabalha tanto para o homem e não trabalha para Deus, por que tu não trabalha para Deus? Porque ele trabalhou para você. Te deu aqui o reino inabalável, justificou você pela fé e te entregou aqui o ouro, a prata e a pedra preciosa, que é a graça, que é o evangelho. 4. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Então eles têm dívida para com Deus, mas não é com Deus, ele tem com o homem. Porque se não ficar lá debaixo do homem, o diabo vai pegar, o garfo vai estar na tua casa, Jesus vai voltar e você vai ficar, você não vai para o céu. Para o céu já estamos aqui, um pedacinho dele, vamos lá para o céu, sim, mas o Espírito está em nós, como você queira, ou um anjo que está dentro de nós. Por isso nós somos um ungido de Deus. Ele nos ungiu para que ouvíssemos aqui boas novas. Mas o que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio. Então, Deus me justificou. Eu tive que passar por uma doença para que ele me justificasse, que eu sou filho, eu sou herdeiro. Então, eu recebi o açoite de Deus e determinou-me que eu estivesse aqui para falar a verdade. A sua fé lhe é atribuída como justiça. Então, a fé em mim é como justiça. Porque eu sempre fui um justo, nesse corpo de carne aqui, praticando, né, coisas erradas, sim. Mas agora aqui eu tenho que praticar boas obras. Por quê? Pregando a verdade, porque são estas verdades que libertam no coração. Tanto de um mundo lá secular, como do religioso. Porque tudo que eles fazem aí, eles encobertam, né? Porque não tem o amor de Deus. Porque o amor de Deus diz o quê? Ele cobre todo o pecado. Todo pecado ele cobre. Por quê? O amor dele é permanente, é para sempre,
para o nosso coração. 6. E é assim também que Davi declara: ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente de obra. Então, por isso que Paulo falou, Romanos 28, concluímos que o homem é justificado por fé, ele não depende das obras da lei. Por que há confusão? Porque Tiago vem com as obras e Paulo vem com a fé. As obras que nós fazemos hoje é natural, é como o jejum, né? Que eles fazem aí, ficam 2 meses sem comer, ou sei lá, uma semana, 24 horas. Por quê? Porque agora, quando o garotinho foi preso, aqui apenas um adendo para a pessoa entender que o jejum é da carne. Quando o garotinho foi preso, houve um jejum para o garotinho. E daqui a pouco vai ver para o Bolsonaro também, porque é segundo a carne. O espírito não, o espírito aqui está tranquilo, ele está sóbrio, ele está aqui reinando em vida com Deus, porque ele entendeu o mistério. Por isso que a carne aqui ela sofre. Então tem que jejuar, tem que sacrificar, tem que buscar, tem que gritar para Deus. Não. Você é apenas calado e fala com Deus, caso você queira, dentro do teu interior, no teu coração. E é assim também que Davi declara: ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente de obra da lei. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujo pecado são cobertos. Então ele cobriu com o amor dele o pecado. 1 João 3, 4, 5, 6, ali tirou a iniquidade, o juízo veio para o judeu e aboliu tudo lá na cruz, para que você viesse aqui e tomasse posse. Agora sim, 8:1 de Romanos, então não leva a graça, nenhuma condenação para você, porque você está no Cristo Jesus. Sim, é uma congregação do homem, dentro da tua casa, aqui, no teu coração, porque você é a igreja gloriosa, famosa. Ele falou: eu não habito em santuário feito de mãos humanas. Atos 17, 24. E Atos 7, 48, 49, ele falou: eu não habito. E ainda mais, o trono é onde eu estou. Mas a terra eu também estou, porque meus pés estão sobre a terra, porque eu comando tudo aqui. Então geração vai, geração vem, a terra não acaba. Mas o pastor, para enganar o próximo, diz: vai acabar a terra. Não, a terra não acaba. Acaba o nosso tempo de vida aqui. Eu tenho 72 anos. Se vou durar 80, eu não sei, 90, eu não sei. Deus é quem sabe. Por isso o futuro pertence a Deus. Não procure uma cartomante, não procure um pastor, não procure um padre para se consultar com eles. Por quê? Deus aqui está, para que você fale dele em amor e em verdade. Então aqui está, né? Eu não trabalho para os homens, mas Deus trabalhou para mim, para que eu aqui revelasse a tua graça. E aqui trazer o amor e o perdão. Então ele colocou um tesouro, ele falou lá no livro de Isaías, né? O barro, né? Ele é o olheiro, nós somos o barro. Então o barro é esse corpo de carne. Quando você entende a graça, você vem aqui em 2 Coríntios 4, versículo 7. O poder de Paulo vem só de Deus. Por que vem só de Deus? Porque Paulo, quando recebeu a graça, ele não consultou carne, não consultou sangue. Você vai lá e olha bem, eu também não consultei, não. 1:17 de Gálatas, 18 ali está falando. Paulo subiu a Jerusalém, mas não consultou a ninguém sobre a graça do Evangelho, porque isso aí foi um segredo de Deus para com ele, como é comigo para com você. Se você entender esse mistério. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, 2 Coríntios 4:7, de barro. O barro, ele é o olheiro, nós somos o barro. É o que falou lá, Isaías 64, 1 em diante. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. 8. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. 9. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. 10. Levando sempre o corpo, o morrer de Jesus. Então o povo na igreja, né, o que acontece lá? Eles não estão no espírito, eles estão na carne. Então o pastor ali é um abutre. Por quê? O povo está na solidão, depressão, na ansiedade, está vivendo um clima terrível nesse mundo que está e procura uma igreja. Só que lá eles vão tirar o dinheiro do povo. Por quê? Vão inventar campanha, né? Vão inventar fogueira santa, pagar carnê, comprar jornal, comprar água e compra tanta coisa e não descobre que dentro dele está o Espírito Santo já, sem precisar fazer aquilo que lá faz. Mas faz por quê? 4:6 de Oséias. O meu povo sofre porque lhe falta conhecimento. Eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia mais do que o local. Já falava o profeta Oséias 6:6. Então o profeta hoje quer falar aquilo que ele quer. E os membros acreditam, porque então fica aí facções, né? Dentro das igrejas, no clube de futebol, né? Aí no mundo, né?
pentecostal, no mundo religioso, no mundo que está político, então tem facções que seguem aquele que tá na inverdade, aquele que está na iniquidade, aquele que prega um Deus que já passou pela cruz e já voltou e nos trouxe o amor e o perdão, e aqui está no nosso coração, para que nós não venhamos fazer o mal a ninguém, fazer o bem sem olhar a quem. 10. Levando sempre o corpo e morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Já se manifestou da cruz para cá, Deus não vai te dar nada, porque já te deu. É só você tomar posse, você tem que seguir em frente, acreditar que a fé é tua, está contigo. 11. Porque nós que vivemos somos sempre a entregar a morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Já se manifestou. Então, com a carne nas igrejas por aí fora, eles não conseguem enxergar o Cristo. Por quê? Está dentro deles. 12. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Em nós a morte e em vós a vida. Então, na carne a morte e no espírito a vida em nós. 13. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, espírito da fé. Eu crio, por isso te falei. Paulo cria e Paulo falava. Também nós aqui cremos, por isso também nós falamos. Nós aqui cremos e falamos, pela fé. Aquela fé que é vir de vir, Gálatas 3:3, ela veio para quê? Para que você obtenha sabedoria e receber revelação, que a salvação é na mente. Por isso, pela graça, você está salvo. A tua mente se abriu e você aqui entrou aonde? No reino de Deus. 14. Sabendo que aquele que ressuscitou, o Senhor Jesus, também nos citará com Jesus e nos apresentará convosco. Hoje nos apresenta o que é o Espírito Santo. Por isso ele falou, Pai, não os tire desse mundo. Por quê? Está tudo junto aqui. Agora, ele separou os eleitos, os escolhidos para ele, os predestinados desde antes da fundação do mundo, para entender isso aqui. 15. Por quê? Todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, onde abundou a lei, superabundou a graça. A lei era fraca e pobre, Moisés, né? Então saiu do meio, para que a graça fosse pura, sem fermento dos fariseus. Torne abundante as ações de graça, por meio de muitos, para a glória de Deus. Então a glória aqui é de Deus. Aqui ele cresce e eu diminuo, porque aqui não cobro o dízimo, não cobro o carnê, não cobro nada de você. Aqui eu apenas trago a palavra, eu aqui exponho ela em espírito de verdade, para dizer que você já é mais que vencedor. Eu que muito te busquei, eu que muito te esperei, Cristo eu te encontrei. Hoje o Senhor teve misericórdia de mim, enxugou as minhas lágrimas, com esse amor que não tem mais fim. Eu que precisava do teu perdão, eu que precisava da vitória dentro do meu coração. Então ele veio em espírito de verdade, colocou dentro de nós aqui um tesouro, que é 2 Coríntios 4:7. Se está aqui dentro, você já tem tudo dentro de você, sem precisar de um pastor, de um padre, de ir lá, aonde? No Egito, no Pô Jacó, no deserto, como lá diz João 4:10. Mulher, a água que eu lhe der, essa água já flui dentro de você. Então lá estava antes da cruz, depois da cruz, nós não temos que ter sede de Deus, nós temos que ter o amor em nós, para que aqui se cumpra o que ele falou. Mateus 22, 34-40. Ame a mim primeiro e o próprio em segundo lugar. Porque o pastor lá que vai enganar vai dizer, tem que sacrificar, tem que buscar, tem que ter sede de Deus, tem que comer o pão. Mas ele falou, eu sou o pão que desceu do céu. E já dei vida ao mundo. Então o mundo que está, segundo a carne, ele está sem vida. Por quê? Ele deu vida ao Espírito em nós aqui, para que hoje nós viéssemos aqui trabalhar em Espírito de verdade, para dizer que não precisa mais fazer as obras da lei, porque eles trabalham para fazer isso, para se justificar diante dos homens, mas Deus nos justificou pela fé. Então, se você é justificado pela fé, ortogou a você o Espírito Santo, 5:5 de Romanos, e 2:1 foi derramado. Mas se você não receber, só o pastor vai ter esse Espírito Santo dentro dele e vai te enganar com palavras que não vêm de Deus. Vem do homem, porque são sepulcro caiado, por fora bonito e por dentro podre, na fofoca, na luxúria, no pecado e na iniquidade, sendo que o pecado na cruz foi abolido e você aqui comete a obra da carne. Aquilo que eu planto aqui eu vou colher e aí eu vou pagar um preço. Então tem que ter aqui Deus no meu coração. E ele teve misericórdia de mim, como tem de você,
para entender esse mistério. Glória a Deus. Para que você entenda, dê um like, porque muitos precisam ouvir a verdade que liberta. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Senhor.